Oi, meu nome é Caroline, sou advogada e hoje vou contar como conseguir reverter um golpe de estelionatário e ganhar 10 mil reais. Desculpa a indiscrição, mas é que o tempo aqui embaixo não joga em meu favor e eu precisava chamar sua atenção. Ninguém acha normal eu ter revertido essa situação sendo tão nova e começando na advocacia. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que o que eu fiz não é nenhum segredo. Eu vivo falando aí para todos os advogados correspondentes. Eu cobro judicialmente o contratante e o cliente dele como responsável subsidiário. Não foi sorte. Eu elaborei a petição certa e eu vou deixar o modelo dela de presente para quem assistir esse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Direito Diários. O meu nome é Caroline Toledo, sou advogada. E já se inscreve aqui nesse canal, deixa aquela metralhadora de like nesse vídeo, porque hoje eu vou contar sobre o dia em que eu me safei de um estelionatário. E no final eu consegui ganhar 10 mil reais, oi! Problema teu. Você quer saber como eu consegui fazer dinheiro em cima de um estelionatário? Então assiste até o final porque eu vou te contar tudinho. Tudinho? A história começou assim. Em novembro de 2018, a Isabelle, minha sócia, recebeu uma mensagem no WhatsApp de um suposto estudante de Direito, que aqui a gente vai chamar do nome fictício de João. Ele estava oferecendo para ela audiências em São Paulo, representando algumas grandes companhias aéreas e um banco muito famoso também. No caso, a atuação dele seria como preposto, representando essas empresas. Aqui a gente não vai expor a identidade do João por motivos óbvios, mas ele tinha uma tatuagem de bússola viking no braço. Já até coloco aqui, Lazarine, uma bússola viking pro pessoal saber o que é. Sim, o nosso estelionatário era fã da cultura nórdica, ele era praticamente um viking tupiniquim. Tá doendo meu pescoço. Uma vez eu comentei com ele sobre a tatuagem dele, ele ficou impressionado que eu sabia o que era, porque geralmente as pessoas perguntam pra ele se tem algo a ver com Umbanda. Segundo palavras dele, né, gente? Ele contava que passou 40 dias mochilando pela Escandinávia, que ele tinha levado a esposa e os filhos dele pra conhecer Los Angeles, pra ver o show de uma banda lá, que ele falou o nome, mas eu não lembro. Algum som parecido com Red Hot Chili Peppers, sabe? Mas eu não me lembro a banda que ele falou. Ele queria pagar que curtia de música tal, pra criar aquele laço, um vínculo de amizade. Uma coisa que o estelionatário sempre vai tentar fazer é achar coisas em comum com a vítima pra tentar seduzir ela. Então, o nosso estelionatário, ele chegou a criar pra gente uma fantasia de que ele era filho de um dono de mecânica, que o pai dele era um membro alto de uma igreja, que aliás aqui eu vou. E eu vou desenrolando aí como ele mandava essas mentiras durante o vídeo. Quando eu vi aquela tatuagem no braço do João, eu falei pra ele que eu tava planejando ir pra Suécia em breve, né? E foi aí que ele começou a inventar que ele tinha viajado pra lá. Isso é uma mentira, é uma pantomima, uma patuscada. Às vezes até foi verdade mesmo, mas não dá pra acreditar nesses picaretas, né, gente? Mas calma que eu já chego nessa parte da história em que ele me conta tudo isso da viagem e tal. Durante esse período que a gente trabalhou com ele, nós realizamos 9 audiências com o João como preposto e era pra gente realizar ainda mais, só que a gente descobriu que ele era pilantra antes. Ele disse que ia pagar a gente no dia 9 de dezembro de 2018. Aí, como eu e minha sócia trabalhamos com parceria, eu fui a primeira a fazer a audiência com o João, tá? Então, eu fui lá no Fórum do Butantã. Chegando lá, ele não tava, chegou um pouquinho em cima da hora. Não teve problema nenhum, porque a pauta tava atrasada. E aí, na hora da audiência, o João, ele ficava fazendo comentários sobre as eleições presidenciais que estavam prestes a acontecer, né? Mais especificamente, ele falava mal do candidato Daciolo e do presidente atual Bolsonaro de forma pejorativa pra mim. Provavelmente pra tentar me manipular de alguma forma. Eu não gostava muito de falar com ele porque eu tava trabalhando, né? E outra, eu não discuto política com quem não é amigo meu em nenhuma hipótese. Então, gente, o João, ele falava e eu só escutava, tá? E o conciliador que tava digitando ali a pauta de audiência, ele tava escutando tudo. Ele levantou da cadeira, parou de digitar e olhou pro João assim com olhos fuzilantes e falou: eu apoio o Bolsonaro e vou votar nele. E aí vocês imaginam, né, o climão que ficou ali na sala de conciliação. E o João, estelionatário, provavelmente petista, ou achou que eu era petista e falou aquelas coisas ali pra me manipular. E ficou ali extremamente revoltado, né, o estelionatário. Quase deu briga feia ali, mas eu consegui terminar o serviço sem maiores problemas, gente, porque eu entrei muda e saí calada, tá?
Essa foi uma das primeiras vezes que o João tentou fazer amizade comigo com o intuito de elaborar aquele golpe. Ele provavelmente achou que eu era petista, começou a puxar a sardinha pro meu lado pra me agradar, pra me fazer gostar dele. E às vezes ele nem era esquerdista, gente. O estelionatário, ele é tudo o que você quer que ele seja. Até conseguir puxar o seu tapete e fugir da sua vista. Pois é, gente, a primeira tentativa do João de me jogar na teia de ilusão dele tinha dado errado. E ainda por cima o João tinha um defeito. Ele era bem retardatário. Ele sempre chegava atrasado nas audiências. Ainda bem que eu não me estresso com essas coisas, porque ele fez isso mais de uma vez. Nossa, que mania, viu, gente? Uma das vezes ele até chegou a discutir com o escrevente que estava cuidando das conciliações, porque ele tinha se atrasado. Nesse dia ele suava inteiro, suava bicas, assim. Gente, aqui é a Isabelle e eu tava assistindo ao vídeo que a minha sócia fez sobre o estelionatário e eu resolvi falar um pouco da minha parte nessa história. Além de estarmos fazendo audiências com ele e ele atrasar muito, nós tínhamos que organizar a agenda dele, porque ele me mandou para diversas audiências que haviam sido canceladas. Então ali desde o começo nós vimos que não era muito legal trabalhar com ele, porque além de trabalhar como advogadas, a gente tinha que ser secretária dele. Aí foi nesse mesmo dia, gente, que eu notei que ele tinha uma tatuagem de bússola viking no braço e ele me contou que tinha passado 40 dias na Suécia. Aí eu falei, tô querendo viajar pra lá, ano que vem e tal. Aí no outro dia ele usou essa minha vontade de ir pra Suécia como um gatilho de sonho, né? Pra poder me manipular. Eu lembro bem certinho como ele falou pra mim. Ele olhou pra mim e falou assim: você não quer ir pra Suécia? Vamos trabalhar, vamos fazer dinheiro. Aliás, galera, eu fui pra Suécia mesmo, tá? Um pouco antes dessa doença aí estourar no mundo inteiro. Passei 23 dias por lá, deu pra passear bastante, conhecer muita coisa. Pois é, mas quando ele começou a tentar nos dar o golpe, sim, desde o começo, né? Mas, como ele conseguiu começar a enganar a minha sócia? Então, gente, o estelionatário, ele vinha tendo dificuldade em manipular a mim e a minha sócia. Mas ele conseguiu passar confiança pra mim a partir de um dia que a gente tinha que fazer uma audiência no Fórum da Vila Madalena representando um banco muito famoso e tinha um advogado representante da autora que ele era um senhor de meia idade, assim, que começou a conversar com o João. Eu não dava muito papo pro João, porque eu sou profissional, gente, eu faço meu trabalho, eu recebo meu dinheiro e bye, tchau, tchau, adeus. Na diligência eu sou assim mesmo, tá? Então, eu atuo conforme o cliente pede, eu não tô lá pra fazer amizade com ninguém. Então, o advogado da cliente lá do banco e o João, eles estavam conversando demais, sabe? Só que o advogado da cliente do banco, que eu e o João estávamos representando, ele deu muito papo pro João, gente. E aí, galera, o João começou a falar pro advogado daquelas lorotas, que ele era estudante de Direito do 5º ano do Damásio, da faculdade Damásio, que ele já era formado em Economia pela USP, economista, que ele tinha acabado de passar na segunda fase do OAB. Foi assim que ele deu um jeito de finalmente se apresentar para mim, já que eu não dava abertura pra conversa, né? Bom, não é que ele enganou a gente. Quando você conversa com uma pessoa, se você é uma pessoa normal, você não espera que o que o interlocutor esteja falando seja um monte de mentiras. Não fique imaginando que na sua frente tá um mentiroso patológico ou um sociopata. Ainda mais quando ele mente bem, né, gente? E por que ele mentia bem? Porque ele pegava a verdade e misturava com a mentira. E isso é uma coisa que todo 171 faz. Quando um 171 quer te dar um golpe, ele procura a sua ambição. E a nossa ambição ali, no caso, era trabalhar. Então eu escutava as coisas que ele ia falando e eu não ficava pensando que era mentira. Só que pelas atitudes dele eu já não simpatizava com ele. Galera, ele falava ali com o advogado com uma riqueza de detalhes de quem sabia o que estava falando. Para vocês terem uma noção, o estudante de Direito ele pode muito bem passar na OAB no 5º ano e depois da colação de grau ele faz aqueles trâmites para retirar a carteira da OAB. Então, por ele falar tudo tão certinho, eu nem desconfiei, eu acreditei, comecei a sentir mais confiança em trabalhar ali com ele, porque era praticamente um advogado que ele estava pintando ser ali. E é isso, gente, nesse período ele começou a puxar muito assunto com a gente, porque eu dei mais abertura, e esse foi o modus operandi dele como estelionatário, né? Eles vão forçando uma amizade, eles vão tentando fazer você cair na lábia dele, e teve um dia que depois da realização de uma audiência, o João começou a puxar papo com a minha sócia sobre gatinhos e cachorrinhos. Olha só que medo, gente. De fato, gente, a minha sócia, ela gosta muito de animais e por isso a gente achou que ele até tinha investigado a nossa vida, porque em uma outra ocasião, após uma audiência,
ele contou que ele tinha um pai que era da mesma igreja que eu, alto membro da igreja, e que o irmão dele também era da igreja. Bom, ele contava a história desse irmão dele, que era machista demais, não deixava a própria filha estudar, e que por isso ele preferiu se converter para a igreja católica, que ele era feliz por lá. Hoje eu acredito que ele não era católico nada, né, gente? Tudo mentira. Hoje em dia eu penso que ele realmente fez uma pesquisa da nossa vida, porque ele era realmente muito estranho e ele sabia muito detalhe da minha profissão, da minha igreja, o fato da minha sócia gostar de animais. E assim, tudo isso tava com o intuito de nos manipular. Bom, gente, vou contar um pouquinho aqui da minha parte nessa história. No dia anterior, o meu celular tinha sido furtado, então eu comentei com o João. Poxa, João, nós somos trabalhadores, trabalhamos honestamente aí pra conseguir as nossas coisas. E vem uma pessoa dessa e toma o que é nosso, né? E ele simplesmente ignorou o que eu falei. Achei estranho, porque geralmente quando você comenta algo do tipo, ou a pessoa fala uma história similar, ou mostra algum tipo de empatia, né? Mas o João não fez nada disso. E foi nesse dia, quando a gente tava voltando da audiência, ele passou a linha azul inteira falando pra mim sobre o amor dele por gatinhos e cachorrinhos. E eu fiquei olhando pra cara do João, o João era bem mais alto do que eu, olhando pra cara dele assim, pensando, nossa, o João não tem cara de quem gosta de bicho. Então eu achei super estranho aquilo ali, dele ficar falando que gosta de bichinhos, porque pra mim ficou evidente de que ele tava usando esse papinho pra tentar criar um laço de simpatia comigo. Até porque eu já sabia que ele veio com histórias de que ele era da mesma igreja que a minha sócia e eu. Então eu acabei achando que era coincidência demais ali pra ser verdade. Só que ele fazia uma coisa bastante engraçada, gente. Um dia, depois de uma audiência, conversando com ele, eu perguntei pra ele, qual foi o tema do seu TCC? Aí ele falou, estelionato. Ok, de certo. Ele não sabia desenrolar. Aí eu tentei entrar num assunto também de progressão de pena. Ele não sabia desenrolar. Começou a falar de Suzane Richthofen, que quem mata os pais não tem que sair da cadeia, entendeu? Coisa pra manipular, gente. Manipulador nato ali, psicopata. Enfim, gente, depois que ele tinha mandado todas essas lorotas aí, e essa lorota do advogado aí no meio da audiência, de que ele era estudante de direito, que tinha passado no exame da OAB, já criei uma confiança nele, meio que passei a me identificar com ele, sabe? Então, ele foi conseguindo espaço para manipulação e eu comecei a conversar sobre trabalho com ele. E na época, pessoal, eu tava pesquisando sobre várias coisas, por exemplo, o trâmite para pegar um pacote de ações do Banco do Brasil, que para quem não sabe, fica a dica aí, muitos advogados eles enriquecem muito com isso, como por exemplo, o Nelson Williams, tá, gente? Aliás, eu já fiz muita audiência pra filial do escritório dele no Paraná. Aliás, saudações aí, Nelson, se você estiver assistindo esse vídeo. Qualquer dia passam aí no seu escritório pra gente tomar aquele cafezinho, hein? Nunca comentei sobre isso com o João, né? Essa questão do pacote de processos do Banco do Brasil. No dia da próxima audiência que a gente foi realizar juntos, ele me fez uma proposta tentadora. Seria assim, eu alugaria um escritório, eu abriria um CNPJ, porque ele tava fazendo reuniões com um colega dele, economista lá da FEA, da USP, e que ele precisaria de um escritório de advocacia para poder dar andamento num pacote de ações da Porto Seguro, que praticamente já tava tudo certo, já era tudo nosso. Mas isso ele foi desenrolando bem direitinho, tá, gente? O cara era malandro. Realmente ele sabia desenrolar essa história do pacote de ações da Porto Seguro muito bem. Pois ele falava que o colega dele da faculdade de economia trabalhava lá dentro da Porto Seguro e que ele estava fazendo reuniões com esse amigo visando conseguir o pacote. Só que, conforme ele nos contava, ele era apenas um estudante de direito do 5º ano que havia acabado de passar no exame da ordem e existiam várias pendências como a colação de grau, a papelada para dar entrada na OAB, o juramento para que ele fosse um advogado habilitado e sem falar no CNPJ que ele precisaria abrir. Inclusive, quando a gente fez essa reunião com ele, ele ficava falando, eu estou nas suas mãos, porque ele queria passar essa ideia, né, de que a gente que estava no comando. E na próxima audiência que a gente fez juntos, era necessário que trabalhássemos os 3 juntos, eu, a Isabela, minha sócia, e o João, porque precisava representar mais de uma empresa nessa audiência, então a gente decidiu tomar um café depois da audiência e conversar melhor sobre a proposta que o João tinha do pacote de ações da Porto Seguro. Chega dali um momento, sentamos na mesa de uma cafeteria ali na Vila Madalena, nós pedimos os nossos cafezinhos, ele saca uma caneta do bolso, no pique chefão mesmo, like a boss, pega um guardanapo assim, começa a fazer conta de matemática, pra demonstrar como ficaria os lucros nessa nossa parceria.
parceria. Realmente, gente, um grande ator. Hashtag Globo contrata ele. Hashtag Hollywood tá perdendo esse talento. Então a gente ficou muito empolgada com a ideia, porque afinal ele tinha conseguido um pacote de ações da Porto Seguro, né? Que era o sonho dourado, né, de qualquer advogado por aí. Finalmente, o estelionatário tinha conseguido incutir em mim um sonho. E é aí que eles fazem as presas, galera. O estelionatário, ele te seduz pelo seu sonho. Fiquem espertos. Só que, obviamente, antes de fazer qualquer acordo, a Isabelle pesquisou o nome do João no site do tribunal, o ESAG. Isso aí foi só pra começar, né, gente? Porque em qualquer parceria, a gente precisa puxar a capivara da pessoa, tá? Fica a dica aí pra vocês. Puxa a capivara da pessoa que quer fazer um negócio com você. Aí a gente puxou a capivara dele, ele era réu em indenização por um processo de estelionato. Aliás, um dos casos, eu vou até contar a história pra vocês. Ele conseguiu enganar um procurador de município falando que era concursado de cartório, que é aqueles concursos que a pessoa fica praticamente milionária. E os dois estavam marcando, né, uma viagem romântica, provavelmente, pra Cuba e pros Estados Unidos, tá? O procurador acreditou na história do João. Aí os dois estavam marcando uma viagem juntos pra Cuba e pros Estados Unidos. E o procurador, ele colocava dinheiro pra compra da viagem na conta do estelionatário, gente. E depois nunca mais o procurador conseguiu ter o contato com o João, depois dele ter fugido com o dinheiro da viagem que os dois iam fazer. Chocante, né? Chocante, pesado. Aí o procurador nunca mais conseguiu contato com o estelionatário depois dele fugir com o dinheiro da viagem que os dois iam fazer juntos. Bastante chocante, né, gente? Ele conseguiu enganar, gente, um procurador. Não foi qualquer pessoa, não. Foi um procurador, uma pessoa instruída, uma pessoa estudada. Imagina o que um bandido desse faz, né, com uma pessoa de menos instrução, tá? Aliás, a minha sócia presenciou ele dando um cartão de visita para uma senhorinha de idade durante uma audiência que ela realizou com ele. O estelionatário, ele procura sua vulnerabilidade. A senhora que ele deu o cartão, ela estudava História na USP e morava no próprio campus, porque ela não tinha família nem dinheiro para pagar um aluguel. E foi essa vulnerabilidade que ele viu nela. A vulnerabilidade do procurador, eu imagino que seja a solidão dele como um concurseiro. E o João conheceu ele em uma biblioteca. Sim, gente, ele conheceu um estelionatário em uma biblioteca de um cursinho muito famoso. E dessa forma, o João, ele conseguiu ali criar um vínculo com o procurador e estabelecer um relacionamento, que a gente não sabe aí qual o teor exatamente. E a nossa vulnerabilidade, qual era? Bom, eu acredito que a vulnerabilidade que ele viu em mim e na minha sócia é a nossa aparência jovem. Ele achou que por nós sermos jovens, nós seríamos muito fáceis de sermos manipuladas. Eu imagino que ele achou que ele colocaria a gente no bolso dele. Imagina aí o perigo, né, gente? Então, depois da gente puxar a capivara desse bandido, pessoal, a fantasia que ele tava construindo na nossa cabeça se desmoronou. Graças a Deus. Mas não acaba por aí, não. Como é que a gente ia receber o dinheiro que ele tava devendo pra gente? Afinal, a gente já tinha realizado umas 9 audiências com o banco e com as companhias aéreas e a gente precisava receber esse dinheiro. Então, o que a gente fez? Primeiramente, galera, a gente fez uma de boba. Ligamos pro João. Não, ligamos não, a gente falou com ele no WhatsApp, pedimos pra ele pagar no dia 9, que era o combinado, de 9 de dezembro de 2018. Aí ele falou que não, que só podia pagar no dia 20. Aí ele falou que ia dar um jeito, porque a gente falou que a gente não conseguia postergar. Aí já sabendo, né, já sabendo que ele não ia pagar nada, a gente resolveu entrar em contato com a empresa que passava diligência pra ele, tá? Que não era segredo nenhum. A empresa era vinculada a um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil, se não o maior deles, que eu não vou nem falar o nome aqui. E a gente entrou em contato pedindo pra empresa adiantar nossa parte no pagamento tanto por telefone quanto por e-mail. A gente explicou toda a situação, que a gente foi enganada, que na verdade o João não era advogado, ele não era nada, que na verdade a gente puxou toda a capivara dele, que ele era assistente funerário, tá? E, na verdade, ele estava cheio de processos por estelionato públicos, tá? E eles estavam cegos pelo estelionatário. Eles perguntavam, como assim, o Dr. João? Aí, explicando tudo, eles se negaram a fazer o pagamento, falaram que eu tinha que me resolver com o João porque o meu contrato era com eles. Sendo assim, a gente falou que ia entrar com uma cobrança de honorários, tá? Judicial, contra os clientes deles. Os atendentes na época dessa empresa eram adolescentes e não tinham treinamento, então eles começaram a falar vários absurdos, tipo, que tipo de advogado é você que processa os nossos clientes? Entre outras coisas que a gente colocou na nossa petição pra fundamentar a parte de danos morais, tá? Então,
uns dias depois, um dos atendentes da empresa de diligência me ligou, com certeza manipulados ali pelo estelionatário, falando: doutora, o João não tá nos atendendo, não sabemos o que está acontecendo, a senhora pode ir na audiência? Aí eu falei: não tem condição, como eu vou arriscar minha segurança desse jeito, porque é um bandido, né, eu não sei do que ele é capaz. E realmente eu fiquei com medo mesmo, real, oficial, porque ele tinha quase 2 metros de altura. Se ele quisesse me bater e me matar, eu tava lascada, gente. Eu tenho 1,67. O meu ganha-pão, que era advocacia correspondente, estava sendo ameaçado ali, gente. Eu tava passando por poucas e boas ali. Então, todo fórum para as bandas de São Paulo e Zona Sul que eu fosse, eu ia acabar morrendo de medo de ir pra lá. Mas, graças a Deus, eu superei esse tipo de medo, né? Ufa. E aí, depois, os atendentes nos ligaram, pedindo pra comparecer na audiência, porque o estelionatário não atendia. O que a gente fez? A gente pediu o número do processo, das supostas audiências, e vimos que, realmente, o estelionatário tinha ido, sim, nas audiências, e que não tinha nenhum advogado, porque a gente não quis comparecer. Ou seja, um complô, assim, pra gente trabalhar com o 71 novamente. Olha só que perigo que essa empresa colocou a gente. Depois de tudo isso, devido à recusa deles de pagar a gente e colocar a nossa vida em risco, nossa segurança em risco, a gente processou a empresa de diligência, o escritório deles, as companhias aéreas renomadíssimas, os bancos. As semanas depois, a empresa de diligência ligou da diretoria com uma proposta de acordo assim. Eles pagariam o que deviam pra gente pela realização das audiências e continuavam mandando serviço pra gente fazer. A gente falou: jamais, absurdo isso daí. A gente não vai trabalhar com essa responsabilidade novamente. Então foi que baixou aí o espírito do Saul Goodman na gente. Saul Goodman. E mandamos ver ali nas argumentações com toda a fúria que a gente tava de ter sido passado pra trás e de ter tido deles terem colocado a nossa vida em risco pra trabalhar com um bandido estelionatário, vocês imaginam? E que os atendentes, adolescentes deles ainda tiraram sarro da gente falando: que tipo de advogado são vocês que processam nossos clientes? Ora, querido, uma advogada esperta. Por fim, gente, depois de muita discussão, a gente acabou fazendo uma proposta de 10 mil reais. Uma pessoa lá da diretoria acabou confessando que ia fechar o acordo por 10 mil reais, porque se eles perdessem o contrato com todas essas empresas, o que iria certamente acontecer, né, por causa das citações, eles teriam que demitir a metade dos funcionários. Eles mesmos falaram isso lá pra mim. E nesse ponto eles já estavam extremamente desesperados, né, gente? Você imagina. Assim sendo, dias depois, a gente recebeu dinheiro do acordo à vista e, em troca, a gente desistiu do processo para que os clientes deles não fossem citados. E assim, eles perderiam muito mais do que 10 mil, né? Imagina perder contrato com empresas gigantes igual essas. Pode imaginar aí. Gente, uma dica que eu vou deixar aqui pra vocês. Na advocacia, mesmo nas coisas ruins que acontecerem com você, você tem que vislumbrar como que você pode reverter isso ao seu favor. Nós poderíamos muito bem ter levado esse calote e ficarmos sentadas chorando. Mas quando a gente entrou na advocacia, a gente entrou determinada a fazer dinheiro e a nunca levar calote. Então não faz parte da nossa personalidade sermos passadas pra trás. Após todo o risco que essa empresa colocou a gente, eu não queria simplesmente deixar que eles passassem por essa pagando pelos meus serviços e me fazendo uma oferta de que eles não iam cumprir, de passar mais audiências pra gente. Até porque, gente, olha o tamanho do perigo que eles nos colocaram. Eles não colocaram a gente pra trabalhar simplesmente com estelionatário. Eles colocaram a gente pra trabalhar com um estelionatário de 2 metros que trabalhava com cadáveres. Então foi 3 dias de negociação com o CEO da empresa pra conseguir esse valor. Com esse dinheiro, gente, a gente viajou pra Suécia no recesso forense passado. Foi muito legal, tá? Aí a minha sócia descobriu que o estelionatário tinha um Telegram. Ela pegou o Telegram dele, mandou uma foto do acordo de 10 mil reais, uma foto minha e dela na Suécia. Ele tanto ama, só pra tirar uma onda da cara dele e rir da cara dele. Então, se você tá assistindo até aqui, comenta a hashtag rindo na cara do sociopata. Então, só pra deixar claro, gente, esse valor do acordo a gente usou só pra pagar o valor da passagem que a gente fez pra Suécia, tá? Porque a gente ficou bastante tempo lá e a gente acabou gastando um pouquinho mais do que isso. Aliás, gente, o processo em que a gente fez o acordo com a empresa pra retirar ela e os clientes do polo passivo continuou em relação ao João estelionatário e a gente conseguiu bloquear da conta dele 20 reais. Ainda deu uma raivinha, né?
ele. Moral da história, o crime não compensa. Vamos fazer o nosso porque malandragem é coisa de gente à toa e quem tá no crime só se lasca no final. E se você gostou desse vídeo, metralha o dedo nesse like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, não esqueça. Eu espero de coração que esse vídeo consiga alertar todos vocês dos perigos que a advocacia por correspondência pode trazer. Ela pode fazer muito dinheiro sim, mas tem que tomar cuidado. Graças a Deus eu consegui escapar dessa, mas foi um grande risco. Se você assistiu o vídeo aqui até o final, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra você um link com a nossa petição de cobrança de honorários muito bem feitinha, pensado pra vocês, pra ajudar vocês a cobrar os honorários dos clientes que não querem pagar, tá, gente? Então, tamo junto nessa. Esse vídeo aqui já tá acabando, mas assista aí os vídeos recomendados e até o próximo vídeo também. Tchau, tchau! Tchau, tchau.